Boa noite, pessoal. Sábado à noite, né? Estou aqui fazendo uma gravação da aula de segunda-feira. Estou utilizando uma nova metodologia que é pelo YouTube Studio. Só que eu estou gravando agora com a webcam do computador. Antes eu tinha gravado com o celular. Se não ficar bom, vocês me avisem. Se for perdida a qualidade de som e de imagem, me avisem que eu vou substituir. Novamente eu vou para o celular na próxima aula. Bom, então agora nós vamos ver os elementos subjetivos do tipo dolo e culpa. Quando eu vou postar segunda novamente essa aula, vou colocar, tenho polígrafo para vocês complementarem o estudo e ainda vou colocar o TDE como sempre. E a partir de segunda estarei dando os feedbacks dos TDAs, certo? Então, elementos subjetivos do tipo. Nós vimos que o fato típico, na teoria do crime, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico ele é composto de conduta, que é um dos seus elementos do fato típico, né? E esta conduta tem que ser dolosa ou culposa. Então, nós vamos ver o que é dolo e o que é culpa hoje. E vamos entrar e iniciar nos erros. Bom, o dolo está previsto lá no artigo 18 do Código Penal, mas um conceito consiste na vontade e consciência de realizar os elementos do tipo penal. Então, o indivíduo que tem vontade, tem consciência, quer realizar os elementos que estão no tipo penal. Exemplo, matar alguém, ele quer matar uma pessoa. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O indivíduo quer subtrair para ele ou para outra pessoa uma coisa móvel. Então, o dolo é a vontade e a consciência de realizar os elementos que estão descritos no tipo penal. O artigo 18 do Código Penal, conforme está aí nesse PowerPoint, diz assim: disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, são duas situações. O agente quis o resultado é uma e assumir o risco de produzi-lo é outra. Então, nós teremos aí dois tipos de dolo. Nós veremos na sequência. Crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, dolo é uma coisa e culpa é outra, e vamos ver em seguida. Parágrafo único. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. A regra é a seguinte, colegas acadêmicos. Todo crime é doloso. Para punir alguém a título de culpa, crime culposo, tem que estar descrito lá no tipo penal que pune-se na forma culposa. Caso contrário, só pune-se dolosamente. Primeiro dolo, lá do artigo 18, inciso 1, quando a gente quis o resultado, é chamado dolo de vontade. Previsão do resultado e vontade de produzir o resultado. Então, o indivíduo tem intenção de praticar uma conduta criminosa e ele sabe qual o resultado que vai existir. E ele tem vontade de produzir esse resultado. Ele tem pratica a conduta e produz o resultado, querendo fazer isso. Dolo de assentimento. Agora é o chamado, então, dolo eventual, pessoal, muito famoso aí, todo mundo discute. Que é a segunda parte, então, do artigo 18, inciso 1, quando diz assumiu o risco de produzi-lo. Então, o dolo de assentimento é o agente não quer produzir o resultado, mas como diz lá a parte final do inciso 1 do artigo 18, ele assumiu o risco de produzi-lo. Ele antevê um resultado, ele sabe que essa conduta pode produzir um resultado, ele não quer esse resultado, mas ele também assume o risco de produzi-lo. Nós vamos ver em seguida a diferença de dolo eventual para culpa consciente. Então, o artigo 18, inciso 1 do Código Penal brasileiro, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. É o que diz o inciso 1. Bom, para a teoria finalista da ação, nós já sabemos que o dolo e a culpa compõem a conduta. Então, saiu lá da teoria causal da ação, conforme nós vimos que os elementos subjetivos do dolo e culpa estavam na culpabilidade, e vai o dolo e a culpa para a conduta que constitui o fato típico. É o chamado dolo natural. Uma conduta de alguém só pode ser por dolo ou por culpa. Espécies de dolo, direta, indireta e eventual. Direto, então, é a vontade do agente voltada a um resultado. Eu quero matar alguém a facadas, a tiros, a pauladas, quero furtar. Ok, é dolo direto. A vontade dele é direta para um resultado. Indireto.
O dolo indireto é quando a vontade não é dirigida a um resultado específico. Aí ele se divide em dois, alternativo e eventual. Alternativo, a intenção é produzir um resultado. Tanto faz como vai produzir esse resultado. Se vai matar ou se vai ferir. Ele quer produzir um resultado. É indiferente, por isso alternativo, se vai matar ou ferir, por exemplo. E o dolo eventual, então, que nós acabamos de falar, não quer o resultado que prevê, então a gente prevê um resultado com a sua conduta, mas ele não quer esse resultado. Porém, ele assume o risco da produção do resultado. Aqui tem um exemplo do Kleber Masson. É um fazendeiro colecionador de armas que treina tiro ao alvo em sua propriedade rural. Um dia ele resolve atirar de fuzil de longo alcance. Ele sabe, né, que o tiro pode chegar até próximo de uma estrada que tem poucos transeuntes, né? Mas ele prevê que pode matar alguém. Mas ele assume o risco de produzir o resultado e insiste em sua conduta de atirar de fuzil, mesmo sabendo que poderia passar alguém e ser morto. Então ele acaba atingindo um pedestre que vem a falecer. Vai responder por homicídio doloso, né? Pois presente o dolo eventual. O que foi? Conduta, tiros de fuzil. Resultado previsível que alguma pessoa poderia passar e ser alvejada na estrada próximo à fazenda. Ele entende esse resultado e assume o risco. Se ocorrer o resultado, ok. Se não ocorrer, ok. Essa é a ideia do dolo eventual. Outros exemplos. Zaffaroni, quem incendeia um campo para cobrar um seguro, sabendo que há um local onde mora uma família, e fazendo a representação da possibilidade da morte deles e aceitando a sua ocorrência, age com um dolo eventual, ainda que não deseje este resultado, que pode dar lugar a uma investigação mais profunda e reveladora de sua fraude. Então, na realidade, é que ele bota fogo num campo para cobrar um seguro e tem uma residência com uma família, e ele sabe, ele antevê que a conduta dele colocar fogo pode resultar na morte de pessoas da família. E ele mesmo assim o faz assumindo esse risco de produzir esse resultado. Então, é dolo eventual. Outro exemplo do Zaffaroni, isso aqui é um caso que ocorreu na Rússia, que uns mendigos, para ganhar dinheiro, eles amputavam braços de crianças e pernas. Aí deixavam essas crianças ali próximo, nas ruas, né, pedindo dinheiro para essas crianças. E as pessoas, por compaixão, né, acabavam fornecendo dinheiro. Só que era previsível que essas amputações poderiam resultar em infecções e em mortes. Mesmo assim, eles acabavam fazendo a amputação, sabendo do resultado e poderia ser morte, aceitavam esse resultado. Então, dolo eventual. Aqui, direito processual penal e processual penal. Direito penal e processual penal. Habeas corpus, crime de competência do tribunal do júri. Racha automobilístico, homicídio doloso. Dolo eventual, nova valoração de elementos fático-jurídicos e não reapreciação de material probatório. Aqui é assim, vocês deem uma lida depois na nossa jurisprudência, mas, que é do STF, ela determina que os crimes de trânsito, dependendo se entender que foram praticados com dolo eventual, eles deverão ir a júri popular. Sim, todo crime doloso contra a vida vai a júri popular. Então, se o crime de trânsito se entender que é doloso, dolo eventual e não culposo, se fosse culposo iria para o Código de Trânsito Brasileiro, se entendendo que é doloso, dolo eventual, vai para o júri. Vamos ler rapidamente aqui. A questão de direito objeto da controvérsia neste habeas corpus, né, consiste na eventual análise de material fático probatório pelo Superior Tribunal de Justiça, o que eventualmente repercutirá na configuração do dolo eventual ou da culpa consciente relacionada à conduta do paciente no evento fatal relacionado à infração de trânsito que gerou a morte de 5 ocupantes do veículo atingido. O STJ, ao dar provimento ao recurso especial, atribuiu nova valoração dos elementos, qualificando-os como homicídio doloso. Então, inicialmente, nesse caso, houve um homicídio culposo, segundo o juízo de piso, e o STJ entendeu que era homicídio com dolo eventual. Olha o conceito agora. O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente a realização do tipo penal, mas aceita como possível ou provável, assume o risco da produção do resultado na redação do artigo 18, inciso 1, em flagrante. Então, nós temos aqui o indivíduo tem uma conduta, pratica uma conduta, prevê que a conduta pode ter um resultado e ele aceita como
possível que ocorra esse resultado. Então, no item 4, das várias teorias que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do consentimento, ou da assunção, consoante a qual o dolo exige que o agente consinta em causar o resultado. Então, ele aceita o resultado, além de considerá-lo como possível. 5. A questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Então, olha que isso aqui é complicado. Ó. Distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que, como você sabe, apresenta um aspecto comum, a previsão do resultado ilícito. Porque, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o indivíduo pratica uma conduta e prevê que essa conduta pode ter um resultado. Só que no dolo eventual ele aceita que ocorra esse resultado. E na culpa consciente ele acha que não vai ocorrer o resultado, que ele vai conseguir evitar o resultado. Essa é a diferença. Então, no caso concreto, a narração contida na denúncia dá conta de que o paciente e o correal conduziram seus respectivos veículos realizando aquilo que coloquialmente se denominou pega ou racha, em alta velocidade, em plena rodovia, atingindo o terceiro veículo onde estavam as vítimas. 6. Para a configuração do dolo eventual, não é necessário o consentimento explícito do agente, nem a consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente do autor. Então, o tribunal, aqui o STF, está dizendo que com as circunstâncias que estão nesse fato, ao lado desse fato, é possível fazer uma análise, né, e se verificar se é o dolo eventual ou se é culpa consciente. Porque é impossível entrar na cabeça do indivíduo e verificar se ele aceitava a produção do resultado ou se ele não aceitava. Então, são as circunstâncias fáticas envolvidas no evento danoso que levam o tribunal a entender que é dolo eventual ou não. Nós temos aqui, sobre dolo eventual e culpa consciente, um grande problema que é a boate kiss, né, pessoal? Nós tivemos no TJRS entendimento que era culpa consciente. No juízo de Santa Maria, juízo de piso, que era homicídio doloso, dolo eventual. Então, TJRS, culpa consciente, e agora no STJ se entendeu que era dolo eventual, então vão ir a júri popular. É um caso difícil, a gente sabe que todos envolvidos, como autores do fato, não queriam praticar o crime, não queriam matar 242 pessoas. Então, dolo direto não é. Ele pode ser, não é dolo, mas pode ser o dolo eventual, né, em que eles, com as condutas que eles praticaram, seja a superlotação, seja o material de péssima qualidade, inflamável, seja permitir que circulasse com fogo, com velas acesas ou com fogos de artifício lá dentro, né, eles poderiam prever uma conduta danosa e aceitaram essa conduta, ou eles previam algum dano, algum resultado danoso, como superlotação, por exemplo, mas acreditavam que não ia ocorrer. Então é essa a situação, mas o STJ entendeu que é dolo eventual. Então, nesse sentido, a posição do STJ, o dolo eventual na prática não é extraído da mente do autor, mas sim das circunstâncias. Então é o que eu acabei de falar. Nos crimes de trânsito, pessoal, está muito pacificado STJ e TJRS, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o STF também. Havendo sempre num acidente de trânsito alta velocidade mais álcool, é dolo eventual. Não se precisa fazer muita pesquisa, muito estudo, né? Tem álcool e velocidade igual a dolo eventual e não culpa consciente. Bom, então o dolo, essa é a ideia. Culpa, pessoal. A culpa, né, tem alguns elementos, né, que são atribuídos, são elementos da culpa no fato típico culposo. Conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. Nós temos no tipo doloso, nós já estudamos isso. Conduta, tipicidade, nexo causal e resultado. Mas no tipo culposo ainda tem a quebra do dever de cuidado objetivo, que é por imprudência, negligência ou imperícia no ato de um indivíduo, ele foi imprudente, o indivíduo foi negligente ou foi imperito. E a previsibilidade do resultado. Então, repetindo, culpa,
nós temos dois elementos a mais no fato típico culposo do que no fato típico doloso. No doloso nós vimos que era conduta, tipicidade, resultado e nexo causal. No fato típico culposo é conduta, tipicidade, resultado, nexo causal, mais dois, quebra do dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado. Observação: o agente que age de acordo com o dever de cuidado objetivo não comete crime. Nós podemos ter aqui as questões do caso fortuito, por exemplo, né? Se o indivíduo agiu dentro do dever de cuidado e não está cometendo nenhum crime. Acho que eu devo ter falado para vocês que existe uma situação, uma decisão judicial em que o indivíduo andava de veículo, velocidade adequada, com atenção devida, respeitando todas as regras de trânsito, e ele ingressou em uma rotatória e uma pessoa atravessou a rotatória sem olhar para os lados, com um fone de ouvido e olhando o celular. E houve o homicídio de trânsito. No final das contas, o judiciário do primeiro grau entendeu que não era crime, que era um caso fortuito, que não havia, não houve a quebra do dever de cuidado pelo motorista. Então aqui tem um quadro, né, do que é o dever de cuidado e o que é a previsibilidade objetiva. Dever de cuidado objetivo, então, é atuar com a cautela que todos nós no dia a dia atuamos. Qualquer pessoa normal, de mediana prudência, atua diariamente, e assim tem que ser. Esse é o dever de cuidado, que é algo muito normal na nossa vida. Bom, a quebra do dever de cuidado pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia. Imprudente é aquele indivíduo que age sem precaução. Então, por exemplo, ele manuseia uma arma de fogo sem treinamento devido e acaba matando uma pessoa. Né? Negligência, pessoal. Deixa de agir com cautela. Então, aqui é um comportamento negativo. Né? Por exemplo, o pai que deveria guardar um veneno, ele deixa em cima de uma mesa e tem um filho pequeno. Aí o filho ingere essa substância acaba morrendo. E a imperícia é a falta de aptidão, né? Um engenheiro projeta a casa sem alicerce, a casa cai, mata pessoas, então ele foi imperito. O cirurgião médico, né, que não tem perícia adequada para realizar uma cirurgia, por exemplo, não tem o conhecimento necessário, né, foi imperito também. Né? Aqui tem um erro, a direção automotiva com velocidade excessiva. Isso aqui é imprudência, o indivíduo é imprudente. Não. Quando ele é habilitado, sabe dirigir e anda em velocidade excessiva, então ele é imprudente. A não ser que ele não saiba dirigir, não tenha habilitação, né, e acabe indo dirigir, pode ser imperícia. Previsibilidade objetiva. Então, o resultado objetivamente previsível para a conduta. Todo mundo que pratica uma conduta, ele tem uma ideia de um resultado. Então, isso é previsibilidade objetiva, exceto nos casos fortuito ou força maior. Então, condução com velocidade excessiva. A gente sabe que quem dirige com velocidade muito alta é previsível como resultado um acidente, um atropelamento, uma batida. Né? Mas tem um exemplo aqui que pode ser caso fortuito. O indivíduo está andando de acordo com as regras de trânsito, né? E atropela um bêbado de bicicleta que vinha na contramão numa curva. Então, o indivíduo dirigindo no veículo, faz a curva e vem na sua frente contramão um ciclista bêbado e acaba ocorrendo o homicídio. Né? Então, não seria previsível que o ciclista estivesse na contramão. Né? Está vindo da curva, velocidade adequada, tudo certinho, regra de trânsito, e acaba matando o ciclista. Então, isso é um exemplo de caso fortuito. Diferente é eu andar em velocidade excessiva e atropelar alguém. Culpa e erro profissional é diferente, pessoal. Os médicos podem responder por crime culposo, mas também existe o erro profissional. Né? Então, o médico que comete um crime culposo é por imperícia, ele foi imperito, ele deveria dominar aquela técnica e acaba acaba cometendo um resultado morte. Então, em algum evento, uma cirurgia, por exemplo. Então, ele deveria saber, era algo tranquilo e ele foi imperito. Mas um médico que aplica a doutrina, todos os cuidados, medicamentos estipulados pela doutrina médica, pela literatura médica, e mesmo assim a pessoa morre, né?
porque o tratamento não era adequado para o caso, mas enfim, o médico errou, foi um erro profissional, ele seguiu todas as recomendações doutrinárias, né, literárias da literatura médica, então ele apenas cometeu um erro, ele não foi imperido, ele aplicou o que tinha que ser aplicado, segundo a doutrina. A diferença de culpa consciente para culpa inconsciente. Culpa consciente, que é a que se confunde, que é difícil de fazer a diferenciação para o dolo eventual. Culpa consciente, o agente pratica o fato e prevê o resultado. O dolo eventual também. Na culpa consciente, o agente confia na sua habilidade de evitar o resultado. No dolo eventual, não. Ele não se importa com o resultado. Se ocorrer, ok, ocorreu. Então, exemplo, se o agente dirige um veículo perigosamente em alta velocidade e vê um pedestre atravessando a rua, tentando sem êxito evitar o atropelamento, teremos culpa consciente. Então, ele está dirigindo em alta velocidade e ele tenta evitar aquele resultado. Ele sabe que tem um resultado, é previsível que em alta velocidade possa atropelar uma pessoa, mas ele tenta, então, evitar. Então, nós temos culpa consciente. Se nas mesmas circunstâncias, em vez de buscar evitar o acidente, o motorista continua com sua direção imprudente, pensando se morreu, morreu, haverá dolo eventual. Culpa inconsciente, pessoal. O agente não prevê o resultado. Culpa consciente, o agente prevê ao praticar um fato que tem um resultado. Na culpa inconsciente, ele não consegue ver esse resultado, mas pode haver previsibilidade. Havia uma possibilidade de prever o resultado. Então ele não prevê, não consegue enxergar o resultado que vai ser a consequência da sua conduta, mas ele poderia sim ter previsto a possibilidade de previsibilidade. A gente diz que previsibilidade é menor que previsão. Exemplo: indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que passava pela rua porque atirou um objeto pela janela por acreditar que ninguém passaria naquele horário. Luiz Flávio Gomes. Então o indivíduo toca ali qualquer objeto, uma pedra, enfim, toca um objeto pela janela, é um horário que não passa ninguém, uma rua com pouco movimento e acabou acertando alguém. Então ele não enxergou o resultado, apesar de ser possível prever, né? Uma previsibilidade de que uma pessoa numa rua, por mais tranquila, por menos movimento que tenha, alguém pode passar. Então aqui nós temos um outro quadro, que vocês podem dar uma lida depois, eu vou adiante. Nós vamos, feito então essa aula de dolo e de culpa, né, as dúvidas vocês podem colocar lá no fórum que eu abri, né, feita essa aula de dolo e de culpa, os elementos subjetivos do tipo penal, vamos fazer uma entrada sobre o estudo dos erros, sobre os erros, ou especificamente sobre o erro de tipo. O erro de proibição deixaremos para mais adiante. O erro de tipo ele incide lá na tipicidade, então no fato típico, pessoal. O erro de tipo ele se divide em essencial e acidental. Então vamos fazer apenas uma introdução. Na próxima aula a gente vai terminar. Vamos ver o que é o erro de tipo e vamos trabalhar o essencial e deixamos o acidental para a próxima aula. O erro de tipo está no artigo 20 do Código Penal. O que diz o artigo 20? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser prevista em lei. Então, o erro de tipo do artigo 20, ele vicia a vontade do agente, né? Causa uma falsa percepção da realidade. O indivíduo vê algo diferente num dos elementos do tipo. Está viciada a vontade, a percepção da realidade, ele enxerga algo diferente do que está fazendo. Isso recai sobre um dos elementos do tipo, que a gente já vai ver o que é. Isso exclui, então, a tipicidade. Então, o artigo 20, como eu acabei de ler, né, ele diz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, ser previsto em lei. Então, aqui, por exemplo, o agente que sair do supermercado e com a chave do seu veículo coloca a chave num veículo igual ou muito semelhante e abre, né, a chave, mesma cor, mesmo modelo, nele ingressa com a chave, aciona o veículo e deixa o local. Bom,
poderíamos ter um furto aí, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, artigo 155 do Código Penal. Repetindo, o indivíduo sai do mercado com a chave do seu veículo, coloca na fechadura de um carro, ela abre, ele entra no veículo e o veículo com a mesma chave aciona a ignição e funciona, ele sai. Seria um furto, mas nós temos uma falsa percepção da realidade que recaiu sobre um elemento do tipo. Qual foi o elemento? Coisa alheia móvel, alheia. Esse carro, no entendimento desse sujeito, não era alheio. Ele entendeu que era dele. Outro exemplo, o indivíduo sai do aeroporto, pega uma pasta igual a sua, de couro, preta e sai. Na realidade não era dele, era de outra pessoa. Mas no entendimento dele, a pasta não era alheia, era dele, ele era o proprietário, era igual a dele. Então isso é uma falsa percepção da realidade, ele entendeu que era dele e não de outro. E isso exclui a tipicidade, então. E já antecipando, o erro de tipo, ele sempre exclui o dolo, mas ele permite a punição por crime culposo se existir previsão de culpa. No caso do furto, artigo 155 do Código Penal, somente há previsão de crime doloso. Portanto, o indivíduo que por engano, pegou o automóvel que não era dele, pegou a pasta que não era dele, mas eram muito semelhantes, ele, ao extoir o dolo, não se precisa perquirir nem se investigar mais nada, porque furto não tem modalidade culposa. Se excluiu o dolo e o furto somente existe doloso, então é um fato atípico. Se existisse furto culposo, excluiu o dolo, nós teríamos que averiguar a possibilidade de punir por culpa. Mas furto não há culposo, então esses dois exemplos que eu dei, o fato é atípico por excluir o dolo nos dois casos. E não há modalidade culposa de furto. Outro exemplo, também no crime de desacato, quando a gente desconhece que a pessoa contra a qual age desrespeitosamente é a funcionário público. Então aqui o erro, a falsa percepção da realidade era não saber que o indivíduo era funcionário público e lhe fazer algumas determinações que ele achou que não precisava cumprir por não ser funcionário público. Então também é um erro de tipo e excluiu o dolo, como excluiu o dolo, então não há crime a perquirido, que não há modalidade culposa no desacato. Outro exemplo, um aluno ao final da aula inadvertidamente coloca em sua pasta um livro de um colega pensando ser seu. Bom, o Vadimeco, o da Saraiva, o da Ridel, todos são iguais. O aluno sai da aula, o acadêmico sai da aula, pega o Vadimeco que não era dele. Furto. Porém, como há uma falsa percepção da realidade, há um erro sobre um dos elementos do tipo, que é a coisa alheia. Ele achava que era dele e não alheia. Então, excluiu o dolo conforme o artigo 20. Furto, como já disse, não há culposo, não há o que pesquisar mais. É fato atípico, não há crime. Bom, ainda nós podemos ver aqui o erro de tipo evitável e o inevitável. Isso só serve para aqueles crimes que têm previsão de modalidade culposa. Conforme nós vimos os crimes dolosos, não há por que perquirir a intensidade se o erro é evitável ou inevitável. Excluir o dolo, não há modalidade culposa, é atípico. Mas aqueles crimes como homicídio, como a lesão corporal, tem modalidade culposa. Então nós temos que ver se vai responder por culpa ou não. Primeiro, erro de tipo evitável, aquele que poderia evitar. A gente chama de inexcusável. Então, a pessoa mediana de prudência não cometeria o erro. Então, afasta o dolo, mas permite a punição por culpa. Então, o indivíduo, se tivesse cuidado, ele não cometeria o erro. É algo comum. Então, se diz que é um erro de tipo inexcusável, porque poderia evitar, a lei não vai desculpá-lo, vamos puni-lo, ou pelo menos perquirir se é possível puni-lo. Afasta o dolo e permite a culpa. Um exemplo, duas pessoas vão caçar o javali, que é permitido eventualmente, e um sai para um lado e outro para o outro. Um dos caçadores vê um arbusto mexendo e um barulho de animal, e ele atira e mata e pratica a morte. Só que foram verificar, era o colega dele que estava mexendo nos arbustos e produzindo um som lá com um apito que existe, né? Então, nesse caso, é um erro evitável. Ele teria que ter tomado cuidado, se aproximar,
chamar o colega, tentar ver um animal para depois atirar. Né? Então é um erro evitável, ele vai responder por homicídio culposo, porque qualquer pessoa prudente evitaria essa morte. O erro de tipo inevitável, que é aquele então excusável ou desculpável, é aquele que qualquer pessoa na mesma situação cometeria. Então não pode ser evitado pela normal negligência. Qualquer pessoa na mesma situação cometeria. Um exemplo do Zaffaroni, uma mulher grávida vai no médico e o médico dá um tranquilizante para ela. E não está escrito no rótulo que esse medicamento é abortivo. E ela perde o filho. Então, nesse caso, ela não pode responder pelo crime, né, de aborto. Em primeiro lugar, porque o aborto ele é doloso, não tem modalidade culposa. Né? E segundo lugar, né, ela realizou a conduta que, se houvesse aborto culposo, ela realizou a conduta que qualquer pessoa realizaria. O médico aceitou, ele tomou o remédio. Mas não existe aborto culposo. Então esse exemplo fica prejudicado aqui do Zaffaroni, certo, pessoal? A gente pode fazer um exemplo do mesmo caçador para ficar certinho. O indivíduo então vai caçar, um caçador para cada lado, aí um dos caçadores vê um movimento no arbusto, ele chama, se aproxima, né? E fica muito próximo, procura saber e acaba que ele atira, mas ele tomou todos os cuidados possíveis, então ele não cometeu, não vai responder por crime, porque é uma conduta excusável, desculpável, foi um erro inevitável, ele tomou todos os cuidados que qualquer pessoa tomaria e ele não conseguiu evitar, certo?